Davi, em Salmos 42, abre a sua Bíblia comigo no livro de Salmos 42. Salmos 42. Glória a Deus. Salmos 42. Quantos acharam? Digam glória a Deus aí, meu irmão. Dá um glória a Deus abençoado. Fala glória a Deus. Olha o que diz essa passagem. E eu vou te falar aonde que Davi, ele começa a ler, ele escreve esse salmo e por que que ele escreve. Mas vamos ler primeiro. E ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha. O que é alma? Alma vem do original hebraico leb, que quer dizer mente. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Mas muitas vezes, querido, aquilo que nós passamos na nossa alma afeta o nosso corpo. Já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Doenças da alma. Já ouviu falar aonde muitas pessoas, grande parte da enfermidade, o câncer, é gerado por causa de falta de perdão, doenças da alma, aquela alma que fica aflita, aquela alma que fica angustiada, não consegue perdoar, tem um ódio dentro dela, e aí vem o que? A enfermidade, doenças da alma. E aí, é isso que eu quero falar para você. Deus, Ele quer tratar esse lugar, mexer na sua alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Se a sua alma não estiver em Deus, se o seu pensamento não estiver em Deus, o corpo vai ser afetado. Mas Deus, Ele diz que nós somos templo dEle. E se eu sou templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar da minha alma. Amém. E olha o que Davi ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe por que que ele diz isso? Porque naquele momento, quando Davi ele faz esse salmo, era um momento onde ele estava sendo perseguido por Saul. E aí tem o Calvino ele comenta isso muito bem em sua introdução, abaixo desse Salmo 42. E um dos comentários que ele diz é: primeiro, Davi mostra que quando ele foi forçado a fugir por causa da crueldade de Saul, porque Davi ele teve que fugir. Saul ele queria matar Davi por causa dos ciúmes. A unção que havia sido retirada de Saul agora estava sendo direcionada para Davi. Deus ele pode, querido, fazer isso em nossa vida. A unção que é colocada sobre ti, ela pode sair. Minhas escolhas, o que eu faço com as escolhas? Falamos isso no domingo passado, escolhas e resultados. Mas olha o que diz Calvino, ele fala assim: Davi ele mostra que quando ele foi forçado a fugir por causa da crueldade de Saul, e estava vivendo em estado de exílio, fugido, preso, ele fala assim: o que mais afligiu, Calvino ele fala isso, o que mais afligiu foi privado da oportunidade de acesso ao santuário. O que mais Davi sentiu falta foi o quê? Estar na casa de Deus. Pode me tirar tudo, mas não me tire de estar na casa do Senhor. Por isso Davi, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando estamos na casa do Senhor é lugar de cura. Eu posso ver um povo, existe o calor do povo, existe o calor da igreja, existe um povo poderoso que levanta uma adoração e o milagre acontece como aconteceu hoje. Pode aplaudir o Senhor.
Glória a Deus. Então a Bíblia nos fala, versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Onde está o teu Deus? Nós somos, querido, muitas vezes atingidos com palavras de calúnias. E agora, onde é que está o seu Deus? Você está passando por isso? Está passando por esse lugar? Cadê o Deus de milagres? Você está indo para a igreja e nada está acontecendo? Queridos, nós precisamos entender que o tempo não é meu. O tempo, a hora certa vem de Deus. A promessa, ela se cumpre na hora certa. Não é na minha hora, não é no meu tempo. O meu papel é, sim, eu vou adorar a Deus. Enquanto eu adoro o Senhor, estou na casa dele. Aí a promessa, a bênção, ela precisa me alcançar. Foi o que a pastora falou. A palavra, ela revela: o favor de Deus vai me alcançar. Mas é na casa do Senhor. Versículo 4 fala: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele estava lembrando da casa do Senhor. Ele estava longe e ele lembrava: poxa, como era bom ver aquele povo alegre subindo para salmodiar e adorar ao Senhor. Será que você hoje, nessa noite, está com seu coração feliz por estar na casa do Senhor? Será que você pode dar uma grande salva de palmas para esse Deus? Celebrar o Senhor, adorar o Senhor, render louvores a Deus, dar o seu grito, dar o seu júbilo, saltar de alegria, aleluia! Estamos na casa do nosso Deus, oh aleluia! E ele diz para a alma dele: por que estás abatido, ó minha alma? Porque a alma dele não estava mais na casa não estava no lugar que ele gostaria de estar, não estava mais na igreja, na casa do Senhor. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. No versículo 11 ele diz mais uma vez: porque estás abatido a minha alma. Ele falou isso 2 vezes. A alma estava gritando dentro dele. E ele fala assim: porque estás abatido a minha alma. Porque te perturbas o quê? Dentro de mim. O que está gritando dentro de você nessa hora? Você está angustiado? Você está aflito? Então é porque a sua alma entrou no lugar do domínio de Deus. Se a sua alma, ela está guiando você, é porque Deus não mais guia os teus passos. Deu para entender? Mas Davi, ele lutou. Davi, ele guerreou. Ele falou assim: por que perturbas dentro de mim? E ele fala para a alma dele: alma, mente. Lebe quer dizer no original hebraico alma, mente, coração. Olha só, eu vou te dar um destino. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A vontade de Davi era estar na casa do Senhor. Eu vou louvar. Eu estou nesse momento de exílio. É uma prova que eu estou passando. Eu estou vivendo o deserto. Mas o meu coração, a minha mente diz, os meus olhos fitam novamente, eu estando na casa do Senhor para adorá-lo. Oh, aleluia! Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Agora vem comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Quando a gente fala de alma, a gente vai ver agora o oposto. O que é? Você olha lá para o livro de Hebreus, eu quero ir só no versículo 32 a 34, a 34.
Olha o que diz o texto. Hebreus 11, quantos acharam? Dão glória a Deus aí, meu irmão. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Aqui, no livro de Hebreus, fala-se dos heróis da fé. Agora eu posso te dizer, quem eram os heróis da fé? Todos eram fracos no seu passado. Todos eram improváveis. Todos viviam em angústia também. E ele diz assim: e que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais o que, irmãos? Os quais o que? Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, a fornalha de fogo, escaparam ao fio da espada. E o que ele fala? Fala mais alto. Da fraqueza, o que eles fizeram? Tiraram força. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, ou seja, de inimigos. Agora deixa eu ler essa mesma passagem numa versão que chama-se Bíblia Viva. É uma Bíblia muito popular, uma Bíblia do povo mesmo. Presta atenção, eu acho que não vai ter aqui, então só escuta novamente o versículo 32 até o 34. Ele diz assim: bem, quanto mais eu preciso dizer, tomaria muito tempo narrar as histórias da fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Todas essas pessoas confiaram em Deus e como consequência ganharam batalhas. A Bíblia nos fala aqui nessa versão: e como consequência ganharam batalhas, destruíram reinos, governaram bem o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera. Foram preservados do mal numa cova de leões. Versículo 34 da Bíblia Viva diz: e numa fornalha ardente. Alguns, por meio da sua fé, escaparam de morrer à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente depois de estarem fracos ou doentes. Olha só, irmãos, será que a sua alma está doente? Será que você está doente, enfraquecido? Mas a Bíblia nos fala que no original, eles o quê? Receberam força na batalha. Alguns tornaram-se fortes novamente depois de estarem fracos ou doentes. Outros receberam grande força na batalha, fizeram exércitos inteiros recuarem e fugir. Aqui nós vemos a história de homens fracos no seu passado, mas que quando se deparam com o poder de Deus, eles são impactados. Agora presta atenção, essa palavra tiraram, da fraqueza tiraram, fizeram-se poderosos. Essa palavra no original, fizeram, vem de uma palavra no grego, no original, chamada ginomai, que quer dizer tornar-se, que quer dizer chamar à existência. Ou seja, aqui diz, da fraqueza tiraram força e chamaram à existência a força de Deus. Eu preciso fazer o que então? Dar governo para a minha alma. Eu preciso governar a minha alma. Espera aí, eu vou dar destino. Eu vou buscar a força em Deus. No lugar da minha fraqueza, Deus vai me dar força. Quem pode dizer amém? Eu recebo. Agora olha só, porque eu quero concluir, eu quero trazer por causa do nosso tempo. Ora, se nós falamos aqui dos heróis da fé, porque esses aqui eram heróis da fé, qual que seria então, por exemplo,
Vamos voltar lá para nossa escola lá atrás. Quem estudou aí sobre antônimo? Pastor, o que é isso? Sinônimo, antônimo, tal. Você sabe o que é um antônimo de herói? Quem sabe o que é antônimo de herói? O oposto de herói, o que é? Receoso, temeroso, medroso, covarde. Agora, como é que você pode ser um herói da fé? Quantos querem ser herói da fé aqui? O que é um herói da fé? Ora, você pode orar para uma pessoa. O que é um herói? É aquele que venceu. Jesus, ele venceu a morte por nós. Jesus, ele derramou sobre a sua vida força, virtude, poder para agir e operar milagres. Então, quando você ora por alguém, quando você ora para uma porta se abrir, você então, naquela pessoa, naquela vida, passa a ser um herói da fé, porque você permitiu Deus agir na sua vida. Amém? Isso é ser herói da fé. Não precisa ser coisas espetaculares, estrondorosas, não. Você orou, Deus ouviu a sua oração, uma porta abriu, um milagre aconteceu, foi curado, seja o que for, você então é um herói da fé, você está exercendo a sua fé, ela em Deus deu certo. Mas quando eu não vivo esse lugar, eu vou viver o oposto, e o oposto é um medroso incrédulo. Enquanto alguns são heróis da fé, outros são medrosos, incrédulos. Nessa hora eu quero te chamar para esse lugar. Primeiro, você precisa governar a sua alma. Eu vou governar minha alma não vai me angustiar, não vai me adoecer, não. Eu vou colocar ordem na minha alma. E quando nós olhamos para a história de muitos desses, as almas, aquela alma deles estava o que? Perdida. A alma, a mente, o coração estava perdido. Mas entra a fé. Amém? Amém? Então quero dizer para você nessa hora, olha o que a Bíblia diz. Obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Ou você decide fazer com que da sua força, da sua fraqueza surja força, ou você decide que da sua fraqueza em você surja fracasso, que foi uma frase que nós passamos essa semana. Da fraqueza pode surgir força em Deus, ou da sua fraqueza pode surgir o fracasso em você, porque a sua alma talvez esteja desgovernada. Mas nessa noite, a nossa alma está em Deus. Amém? Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor, aplauda mais forte o Senhor. Não tem como nós falarmos de Deus, vivermos Deus, se nós não declararmos: Pai, a minha alma precisa do Senhor, e eu quero mais de Ti e menos de mim. Quantos querem mais de Deus? Você precisa então se esvaziar, para que Deus ele possa encher a sua vida. E essa é a hora de Deus operar um milagre na sua vida, de começar a trazer a sua alma de novo, o governo de Deus para a sua vida. Se você está desgovernada, essa é a hora de você levantar a sua adoração, continuar com fé e então viver uma mudança de rumo, uma mudança de história tremenda em Deus. Amém?